Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quinto e último programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita, nossas convidadas falam sobre o letramento e a diversidade textual. Vamos falar sobre os diferentes tipos de textos que circulam na sociedade e analisar perspectivas metodológicas para o trabalho de leitura e escrita. Para este debate, convidamos a professora alfabetizadora Alice Romeiro, a coordenadora do PROALI, o Programa de Alfabetização e Leitura da Universidade Federal Fluminense, Cecília Goulart, e a professora da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, Maria Auxiliadora Bezerra. Participe você também do Salto para o Futuro. Em contato com diversos gêneros textuais, os alunos são incentivados a pesquisar, a escrever e a desenvolver práticas diferenciadas de leitura. Confira. Um artigo publicado na revista Ciência Hoje das Crianças despertou o interesse desses alunos pela vida das minhocas. A professora Adriane leu o texto para a turma da primeira série da Escola de Ensino Fundamental João Paulo II de Rio Largo, em Alagoas. O artigo deu origem a um trabalho de leitura e escrita de textos científicos. A gente queria uma aula que desenvolvesse mais o interesse dele. Então, a partir desse momento, a gente foi pesquisando tudo sobre as minhocas. Além da revista, um livro didático, uma enciclopédia e uma entrevista com uma bióloga serviram de fonte de pesquisa para o trabalho. Ela ensinou a gente como é que a minhoca vive debaixo da terra, se as minhocas se comem, se existe alguma minhoca que vira cobra. Um minhocário foi construído pelos alunos. Com as experiências, eles comprovaram algumas das informações que levantaram durante a pesquisa. A terra seca, ela morreu porque ela não tinha para respirar debaixo da terra. Nós pegamos uma minhoca, cortamos ela ao meio, a parte do ânus morre e a da cabeça vai se regenerar de novo e ela vai voltar ao mesmo tamanho que ela era. Ótimo! O passo seguinte da atividade foi realizado em dupla. A professora escreveu no quadro os tópicos pesquisados sobre as minhocas e os alunos escolheram um dos temas para uma atividade de escrita. Vamos fazer uma revista, certo? Científica, onde vocês vão colocar todos os tópicos que vocês mesmos irão escolher. Mas os alunos não se limitaram à atividade da pesquisa sobre minhocas. Vamos escrever uma carta para a revista Ciências hoje? Vocês querem escrever? A professora leu algumas correspondências já publicadas pela revista científica, antes de começar a escrita coletiva da carta. Você vai colocar aqui, somos da tia Adriane, bom dia primeiro. Bom dia primeiro. Alguns dias depois, nossa equipe acompanhou o momento em que a mensagem chegou à redação da revista Ciência Hoje das Crianças, no Rio de Janeiro. Bom dia, revista Ciência Hoje. Somos da primeira série Da tia Adriana, a Escola de Ensino Fundamental João Paulo II. Estamos alegres com a sua reportagem. Adoramos o assunto da sua revista. Um abraço, turma da tia Adriana. Quando uma matéria consegue entusiasmar uma criança a ponto dela responder para nós, dar um retorno para nós, obviamente é uma carta que merece resposta, merece destaque e encontra espaço na seção de cartas da Ciência Hoje das Crianças. Alice, Cecília, auxiliadora, muito obrigado por terem vindo. Alice, eu gostaria de saber de você, com base no que acabamos de assistir, né, vimos também um exemplo de produção de textos, né, um trabalho diversificado de produção de textos. Qual é a importância desse trabalho de produção de textos na alfabetização? Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da TV Escola para participar do programa e fazer alguns comentários sobre o destaque nesse vídeo, né, que é um trabalho na primeira série com a diversidade textual, mostrando o destaque que eu daria, na verdade, nesse vídeo, seria a questão da orientação toda que a professora dá, né, para chegar a uma produção de textos. E a produção da carta, por exemplo, é coletiva,
partindo de um texto científico da revista Ciência Hoje, como é que ela foi utilizando outros gêneros textuais também para chegar numa produção. E também gostaria de mencionar aqui, né, o quanto foi importante essa leitura, esse conhecimento prévio dos alunos sobre esses gêneros de texto para eles poderem chegar e escrever. Cecília, tem um aspecto importante. Num determinado momento do trabalho, a professora convida os alunos a sentarem em dupla, né, fazerem o exercício, acompanhar a atividade em dupla, numa atividade em sala de aula, né. A questão da escola, para esse trabalho inicial, né, qual é o papel da escola, principalmente a escola pública, que abriga de diversas crianças, né, diversas classes, né? Queria que você falasse um pouquinho do papel da escola, tendo como ponto de partida a atividade, né, coletiva dos alunos. Eu acho que a escola pública, como você ressalta, né, tem um papel muito importante, principalmente quando nós estamos discutindo letramento, né? Isso nosso intuito é alfabetizar letrando. Esse trabalho, como a Alice já falou, que a professora faz com esses textos da revista Ciência Hoje, quer dizer, levando para as crianças já uma linguagem científica ou quase científica, né? Tem uma importância fundamental se nós estamos interessados mesmo em letrar essas crianças, que não é só conhecer termos novos, termos científicos, mas ir dominando uma linguagem que caracteriza o campo da ciência, não é? Então, ali nesse breve vídeo, nós vimos a professora pedindo aos alunos que selecionassem um dos tópicos. Então ela já começou, quando ela fala em tópicos, né, ela já mostra no quadro negro a organização dos tópicos, quer dizer, é possível fazer um texto organizando em tópicos. Quando ela fala para selecionar um ciclo da vida, um ciclo vital, então as crianças começam a entrar em contato com todo o discurso científico, e isso é fundamental para o letramento e para letrar as crianças desde pequenininhas. Essa era uma turma de primeira série, né? Verdade. Auxiliadora, nessa mesma linha do comentário da Cecília, do ponto de vista de se ter em sala de aula esse texto científico, pode ser uma surpresa, né, para muitas pessoas que não estão acostumadas com o avanço, né, do letramento no Brasil. Qual é a importância desse trabalho envolvendo a diversidade de textos, não só aquele texto que a gente está acostumado a saber que é colocado em sala de aula, mas textos científicos, textos de outros sentidos, os textos do mundo, vamos colocar assim. Boa noite aos cursistas da TV Escola. Eu agradeço o convite da TV Escola que me fez para participar desse programa hoje. Em relação a esse trabalho na sala de aula com a diversidade de textos, nós observamos que a professora, ao proporcionar esse texto para os alunos, ela está defendendo a ideia de que os alunos, ao terem contato com esses textos, eles vão se apropriando da diversidade de textos que há. E, ao mesmo tempo, ao estudar um texto de divulgação científica, como é esse da minhoca, nós vamos observar que o mito que se tem de que criança não entende um texto de divulgação científica cai por terra. Apesar de eles serem da primeira série, não ter bom domínio ainda completo, digamos, de leitura e escrita, eles eles manuseiam, manipulam bem o texto científico a ponto de entenderem. E não sei se vocês prestaram atenção, quando eles vão repetir para o público, talvez para o VT, o que acontece com a minhoca quando ela é partida, ele usa um termo que não é do vocabulário comum dele, é um termo científico, ela se regenera, né? Então a gente observa que ele vai aprendendo tanto o vocabulário próprio do texto científico, ou de divulgação, quanto ele se apropria mesmo do que seja o texto de divulgação científica. Perfeito. Vamos à participação da Maria José, direto do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, meu nome é Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E o questionamento é do professor Pedro Henrique
do teleposto da Unidade Escolar Prefeito José Vieira Lins. A interpretação da frase "ler é melhor que estudar" nos remete a outros questionamentos como ler reforça o estudar. Nas escolas, observamos a constância dos cartazes ou murais com a finalidade de provocar leitura e entendimento de temas transversais. Há países como a China que usam os espaços públicos de ruas para desenvolver a leitura e reflexão, melhorando nas pessoas o hábito de ler. Não seria boa opção também para nós, para melhorar a leitura, como também para falar mais? Será que não somos muito silenciosos, sisudos, calados? Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Maria José. Obrigado também ao professor Pedro pela participação. Alice, a importância de se ter estratégias, não só em sala de aula, mas no pátio, em casa, né, para que o aluno possa ler mais. Eu queria que você enfatizasse um pouquinho isso dentro da sua visão. Com certeza, quanto mais estratégias houver, tanto melhor, né? Acho que existem várias estratégias que se pode fazer dentro da escola e também fora da escola. E a questão ler é melhor do que ler é mais importante do que estudar, é melhor, né? do que estudar. Melhor do que estudar. Lógico que ler é melhor do que estudar, mas ler, e a gente precisa de ler para estudar também, né? Muitas vezes a gente precisa da leitura na hora de estudar. Então, acho que a leitura está vinculada, pode estar vinculada ao estudo em algumas situações. Porém, a leitura não é só estudo também, você pode ler com diversas finalidades. E o incentivo dessa leitura fora da escola e dentro da escola é fundamental, né? A participação agora é da Érica, de Goiás. Pode falar, Érica. Boa noite. Eu sou a professora Érica Cristina, trabalho no Colégio de Aplicação com alfabetização e falo do teleposto de Porá, Goiás. Minha pergunta é a seguinte: qual seria o ponto de partida para alfabetizar alunos que já têm uma história de fracasso escolar e já estão cansados de repetir sílabas decoradas? Muito obrigada. Muito obrigado a você também, Érica. Cecília, tem estratégias para atender situações como essa colocada pela professora Érica? Essa é uma pergunta, né, Érica, que nós vamos nos fazendo já há muitos anos. Mas hoje eu acho que já temos, assim, pelo menos não acho que resposta, mas alguns caminhos. Eu acho que nessa série, né, que discutiu, que está discutindo a questão da diversidade textual, eu acho que é muito importante pensar, né, nos textos, né, e no conhecimento que essas crianças trazem para a escola. Porque às vezes nós pensamos muito nos textos que a escola deve ensinar para os alunos, que a escola deve estar preocupada em levar, em ler para os alunos, mas também nós temos que ter a preocupação com os textos que essas crianças trazem para a escola, né? Trazem para a sala de aula, trazem para a professora, que muitas vezes passam despercebidos. E muitas vezes essas crianças, né, que vêm fracassando, elas não tiveram a oportunidade de descobrir, não é, onde é que a história delas se liga com a história daquela escola, com a história daquela professora, daquela sala de aula, do que está acontecendo ali. Ela se sente estranha naquele ninho, não é? Então, eu acho que uma estratégia importante para a gente estar recuperando esses alunos que têm fracassado é procurar resgatar a história desses alunos, ouvir esses alunos, escrever essas histórias, né, escrever as histórias que eles trazem das suas casas, das suas famílias, das suas comunidades, né, para aos poucos essas histórias poderem começar a dialogar com esses outros textos que a gente também quer que eles aprendam, que eles conheçam e que eles dominem. Ok. Agora é a Lígia, do Rio de Janeiro. Pode falar, Lígia. Muitos alunos chegam ao ensino médio sem o hábito da leitura e alegam não terem condições financeiras para comprar livros
e, como consequência disso, escrevem mal. Como formar o hábito da leitura nas séries iniciais e de que maneira podemos proporcionar a esses alunos condições para a leitura e assim mudar este quadro tão negro a cada ano que passa. Auxiliadora, tem uma importante questão colocada pela Lígia que eu gostaria apenas de acrescentar a importância de se desenvolver a política pública, né, no sentido do incentivo à leitura, mas também não ficar só esperando, né, que alguém venha fazer alguma coisa por você. Você, inclusive, tem experiências de professores, de alunos que, sem recursos, estão indo atrás, correndo atrás e superando as diversidades, né? Bom, Lígia, essa sua questão é bastante ampla e eu vou dividi-la em 3 partes. Uma primeira em relação a como fazer os alunos lerem, se eles não conseguem, não têm o hábito, como você falou, de ler. Não conseguiu ler nem nas séries iniciais e vão chegando ao ensino médio sem ler. E, do ponto de vista mais amplo, nós vamos observar que deve haver políticas públicas que insistam, invistam por exemplo, compra de livros para a formação de bibliotecas. Nós sabemos que muitas escolas públicas não têm ainda livros em biblioteca, ou às vezes não tem biblioteca. Um outro aspecto que a gente tem que observar, né, nessa questão mais ampla de políticas públicas é a escola se comprometer em formar um funcionário ou um professor, o responsável pela biblioteca, que seja um leitor. Porque às vezes a biblioteca é um sinônimo de castigo. Quando o aluno está mal comportado na sala de aula, o professor diz, vá para a biblioteca. Então a biblioteca se torna como um local da punição e não o local do prazer, da leitura prazerosa. Então a gente tem que observar isso. Políticas públicas que investam na compra e na formação de bibliotecas e formação de professor ou um funcionário, uma pessoa especializada em trabalhar com a biblioteca. Do ponto de vista mais restrito, nós temos que considerar também o professor deve ser também um leitor. Se o aluno não consegue ler ou ele não se envolve com a leitura, porque em casa ele não vê ninguém envolvido com a leitura, eu acho que a escola, no caso, os professores que estão convivendo com ele muito mais de perto, devem demonstrar a esse aluno ou a esses alunos que é gostoso ler. Então, o próprio professor precisa ler. Então, ele precisa, por exemplo, em um momento da aula, numa rotina de sala de aula, abrir o livro e ler para os alunos que já sabem ler e os que não sabem. E, inclusive, preparar um momento durante a aula de que os alunos vão simplesmente abrir o livro e ler, sem outra preocupação, só ler. Talvez isso vá incentivando os alunos a lerem. Isso vai criando hábito, né? vai formando, né, essa capacidade do aluno estar sempre interessado no livro, curioso quanto ao que o livro vem apresentando, né? Isso aí, trocando ideia com os próprios colegas, né? E aí ele avança, né? Mônica, você tem perguntas? A pergunta é dos cursistas de teleposto do Colégio Estadual Dr. Quintiliano da Silva, em Natividade, Tocantins. Sabemos que ler é melhor que estudar, mas em decorrência do baixo nível socioeconômico, o Brasil é um país de poucos leitores. Para ser leitor é necessário ter acesso a material rico e variado. Nessas condições, o que fazer para sensibilizar os nossos estudantes a vir a ser bons leitores? Alice, um pouquinho do que a auxiliadora já falou, né? Mas quais são as suas preocupações também em relação a isso? A auxiliadora acho que já respondeu, acho que o ponto principal aí é a questão do professor ser leitor, o da pessoa que cuida da biblioteca, enfim, alguém precisa ser um divulgador, tratar a leitura como algo prazeroso, como algo importante na vida dela, para que os alunos consigam também ver, né, a leitura como algo importante. Quer dizer, se ele não tem contato com ninguém, a vida escolar dele foi com professores não leitores, em casa ele não tem leitores, vai ser mais difícil para ele, a não ser que ele, em algum momento da vida dele, descubra essa importância da leitura. Agora, acho que o exemplo aí é muito, muito importante, né? A participação agora é da Elaine, do Ceará. Pode falar, Elaine.
Boa noite, aqui é Elane, do Espaço do Educador, Vale do Coreaú, em Camusim, Ceará. Nós falamos muito na questão dos livros didáticos, do professor formar o aluno leitor e também o professor como leitor. Como nós podemos ver a questão da legibilidade da letra, né, o tamanho das letras nos livros voltados também para o professor, nas várias fontes bibliográficas, né, e quanto à diagramação também desse texto. Como pode, assim, os autores desse texto, desses livros, né, voltados para a formação de professor, como eles poderão influenciar para que essas editoras também, eles tenham essa preocupação com essa legibilidade dos textos produzidos e também a importância de diferentes textos na formação do professor e também essa preocupação com a legibilidade do texto. Como os especialistas veem essa questão, os autores podem influenciar as editoras, né, quanto a esses formatos de texto, porque o que nós percebemos muitas vezes são livros com letras muito pequenas, às vezes ilegíveis, dificultando até o gosto do próprio professor pela leitura, certo? Porque nós sabemos que dentro de um contexto letrado, dentro da leitura, essa questão também influencia. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado a você, Elaine, por sua participação. Cecília. Eu acho que essa questão importante, né, que a Elaine coloca está ligada a essas outras questões também, né, quer dizer, que é da formação do professor leitor, não é? Porque é muito difícil nós estarmos pensando numa escola, na formação de crianças letradas, de alunos letrados, em todos os níveis, né? Nós vimos aí a preocupação com o ensino médio, e nós, por outro lado, não temos professores letrados, não é? Professores que tenham gosto também de ler, não é? Que sim, que a leitura, quer dizer, eu acho que quando a gente tem gosto de ler, a leitura é necessária à vida da gente, não é? Então você sente falta de ler, sente falta de estar dentro do ônibus, ter que tirar alguma coisa da bolsa, um livro, um jornal e ler. Então é isso, eu acho que tem no nosso dia a questão do prazer e tem a questão da necessidade também, né, que se coloca para a aprendizagem da leitura. Perfeito. Então, eu acho que as editoras têm uma responsabilidade muito grande, né? Porque a responsabilidade social, ela é de todos, né? Então tem uma responsabilidade grande também de estar pensando nesse professor, né? Não como um professor executor, né? Executor do livro didático, mas uma pessoa que está ali que vai dialogar com ele. Não é? Obrigado, Cecília. Bem, no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o trabalho com diferentes textos. Até já. O trabalho com textos dentro e fora de sala de aula contribui para dar sentido à leitura e à escrita, seja um texto literário ou uma notícia de jornal, uma roda de leitura aberta à comunidade ou uma atividade de classe. A leitura é uma prática constante na turma da professora Olga. E o contato dos alunos com os textos não se resume aos livros. Porque nós temos pinturas, livros, revistas, quadros, calendários, listas, né, tabelas. Então temos uma diversidade assim muito grande, né, imagens de jardim botânico e outras imagens que eu estou vendo por aqui, e que isso provoca que eles vejam que os textos não são todos iguais no mundo. Uma notícia de jornal trazida por uma aluna é lida por toda a turma e se torna fonte de pesquisa para um trabalho em sala de aula sobre pequenos animais. Tamanho, 1 centímetro, onde vive, em todo o estado. Hoje a gente tem essa gama na sala de aula que tem no mundo. Nada mais a gente faz na sala de aula do que o que a gente tem no mundo. Apresentar a eles, trazer para eles, viver esses textos do mundo. Para a professora e pesquisadora Ludmila Tomé, o uso de diversos tipos de textos em sala de aula auxilia o professor nos processos de alfabetização e letramento. Não só alfabetizar, nunca se restringir apenas àquele processo escolar que é a transmissão, na verdade, a aquisição pelo aprendiz, a transmissão pelo professor de uma técnica, né, uma tecnologia, né, que seria a alfabetização. Você
fazer o tempo todo essa tecnologia com o sentido que ela vai permitir, ao qual ela vai te dar acesso, né? Ela vai te dar acesso ao quê? Você lê textos para quê? Por quê? Quem vai ler textos? Para quem, né? Quer dizer, por que você quer ler? E que texto você quer ler? Na escola do Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a leitura está presente mesmo no período de férias escolares. As rodas de leitura são anunciadas e abertas à comunidade. A sala fica cheia e as crianças votam na história que querem ouvir. O livro escolhido desta vez foi A Galinha Ruiva. Certa vez, Dona Galinha, a ciscar pelos caminhos, encontrou uns grãozinhos de milho, fresquinhos e amarelinhos. Oba, oba, que beleza! Vou plantar esses grãozinhos. E os brotinhos vão nascer. E depois, coisas gostosas, nós teremos para comer. No final da leitura, a professora comenta o texto A Galinha Ruiva e as crianças fazem algumas associações. O estudante Bruno lembra de outra história infantil. Qual história? Patinho feio. Ah, tem o patinho feio, né? Que tem o boquinho e também tem o patinho. Já a aluna Débora diz que a parte da história que ela mais gostou tem a ver com uma tarefa que ela conhece bem. Da galinha trabalhando. Por que? Te lembrou alguma coisa? Você gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar? O que você gosta de fazer? Eu lavo osso. Alguns alunos que participaram da roda de leitura são incentivados agora em outra atividade a escolher livros. Por meio da escrita, as crianças vão fazer uma lista com as histórias que mais gostaram. Surge uma nova seleção de livros para a próxima roda de leitura. O fato das crianças estarem fazendo uma lista que tem uma finalidade verdadeira, isso faz com que aquela lista tenha mais sentido para elas. Inclusive aquelas crianças que ainda não têm o domínio do sistema alfabético, elas ficam mais tranquilas em escrever porque elas sabem por que elas estão escrevendo e para quê. Alice, qual é o seu destaque para o vídeo que acabamos de assistir? O meu destaque seria a possibilidade de trabalhos com diferentes gêneros, possibilitando, né, mais facilmente que se dê um sentido a esse trabalho de leitura. Então, a partir do momento que você tem uma finalidade, um objetivo com relação ao trabalho de leitura, fica mais fácil para o aluno, né, perceber o sentido que pode se dar a essa leitura. Então, a gente viu ali leituras que foram feitas, né, em comunidade, ou leitura mesmo na sala de aula, simplesmente com o objetivo de apreciação do texto, ou para se divertir, ou para se informar, ou a gente lê muitas vezes para fazer alguma coisa. Então, as finalidades são diversas e é muito mais fácil, na medida que se trabalha com essa diversidade de gêneros, possibilitar esses diversos sentidos que a leitura tem na vida da gente também, né? Ok. Mônica? A professora multiplicadora Ivaíse Rodrigues, do NTE de Belém, diz que hoje não vivemos mais uma sociedade grafocêntrica, mas em uma sociedade grafodigital. E essa certeza gera o questionamento. Como cidadãos e educadores, se não discutirmos hoje, junto com as questões do analfabetismo da língua escrita, as questões do analfabetismo digital, não nos arriscamos a contar sua história num futuro? Cecília, por favor. Eu acho que a gente pensar, hoje já está se falando também no letramento científico, letramento digital, não é? Mas eu continuo achando que tem uma predominância ainda, né, no sentido mesmo da importância do letramento da sociedade grafocêntrica, não é? E essas novas tecnologias, como o computador, não é, vêm trazer para nós novas possibilidades, mas elas acontecem a partir de antigas tecnologias, né? Então, hoje, se você pega um computador, você vai ler e escrever muito. Você pode fazer outras coisas também, né? Mais ligada à área da imagem, do desenho,
mas a leitura e a escrita estão muito presentes ali. São iguais a leitura e a escrita no papel? Não. Quer dizer, o computador trouxe novas possibilidades de novos gêneros textuais também, não é? Mas o enfoque, eu acho que para a gente pensar na sociedade letrada, diante desse Brasil enorme, com essas dificuldades todas que nós estamos vendo aí, de acesso à leitura, de acesso a livro, de diversidade textual, eu acho que tem que se dar uma ênfase à leitura e à escrita da palavra, né? Da palavra no papel, da palavra no livro. Não é? Se tiver o computador é ótimo, se puder ter, não é? Mas é possível letrar sem um computador. Sem um computador. Interessante essa. Bom, a participação agora da Rosani de Roraima. Quem fala é a professora Rosani, de Boa Vista, Roraima, do teleposto da Escola Municipal Valdemarina Normando Martins. Nós queremos desde já parabenizar o maravilhoso programa e já trouxe alguns resultados na nossa prática em sala de aula. E a nossa pergunta de hoje é o seguinte: gostaríamos de saber se os textos ilustrados facilitam ou não a leitura em sala de aula. E qual seria a melhor maneira de trabalhar esses textos e expor aos alunos? Muito obrigada, boa noite. Obrigado a você, Rosani. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Auxiliadora. Rosani, essa sua pergunta é muito interessante porque você toca no assunto ilustração. É fundamental dar acesso às crianças, principalmente às que estão se iniciando, o texto ilustrado. Mas a ilustração não deve simplesmente ser um adorno. Ela deve ter relação direta com a história que está sendo contada, no caso de um texto em prosa, né? Para que o aluno faça a leitura não só do texto verbal, mas também do texto não verbal. Se você já tem uma sala, além da alfabetização, são crianças que já dominam mais a escrita, nós vamos observar que continua sendo fundamental a leitura da imagem, porque nós estamos num mundo muito diversificado e a leitura do não verbal é fundamental para a gente fazer interpretações. Aproveitando só um pouco o que a professora Cecília apresentou agora, falando do texto digital, nós observamos que ao lidar com o computador, nós temos tanto o texto verbal como temos as imagens. E é preciso que o aluno saiba ler também, interpretar também o que aparece a ele, o que é oferecido a ele em termos de imagem, de ilustração. Acho que você deve trabalhar na sua sala com esses alunos. Se eles são iniciantes, que não dominam ainda o código, eu acho que você poderia começar a ler a imagem. Depois da imagem, você lê para ele o verbal, acompanhando, mostrando onde tem as palavras que você está lendo, para que ele vá se apropriando, depois com a reflexão que você vai caminhar, ele vai se apropriando do código e associado ao letramento. Ok. A participação agora é da Joselita, do Amapá. Sou orientadora do teleposto do SESC Araxá e nós gostaríamos de saber que tipos de textos e metodologias seriam mais eficazes para manter o hábito da leitura em crianças que estão em diferentes níveis de alfabetização e estejam descobrindo o mundo da leitura e escrita neste momento. Cecília, do ponto de vista das crianças que estão em diferentes níveis, ela tocou num ponto interessante, eu falei na Cecília, mas na verdade eu quero perguntar para você, Alice, é o seguinte, quando essa criança, essas crianças que estão em diferentes níveis de alfabetização, isso é um motivo de preocupação para o professor, ou o fato delas estarem em diferentes níveis pode contribuir para que uma vá puxando pela outra e que as duas ao mesmo tempo acabam chegando a um ponto determinado onde pode-se considerar que ela está alfabetizada? Posso dizer por experiência própria que na verdade não existe uma turma homogênea. Então, dentro de um grupo, de qualquer grupo, a gente tem experiências diferentes de leitura. Os níveis são sempre diferentes, nunca são iguais. E isso enriquece muito o trabalho. Agora, quanto à escolha dos textos, né, a Joselita perguntou, quer dizer, como escolher texto para esse grupo tão diversificado.
Eu acho que a escolha do texto, a gente precisa investigar nossa turma, né? Quais são os interesses da turma, o que é importante para esse aluno, a leitura vai ser importante para ele, sob que viés, quer dizer, o que para ele, para aquela comunidade de futuro, ou de leitores mesmo, né? A gente já pode tratar como leitores, o que seria importante para eles ler. E eu aí vou enfatizar, então, a leitura do professor, né, como detonador também desse trabalho. O quanto, às vezes a gente pensa que, muitas vezes a escola, os professores pensam, será que é perda de tempo uma leitura que o professor faça, porque ali não tem conteúdo, mas o quanto de conteúdo que existe numa leitura de professor. A escolha de texto pode ser diversificada também dentro da sala de aula, dependendo dos níveis dos alunos, e uma estratégia boa seria colocar os alunos em duplas ou trios para que possa ajudar o outro a ler também. Perfeito. Mônica? A Silane, da TV Escola de Anápolis, Goiás, diz que há uma tradição estabelecida na reflexão sobre o ensino de língua portuguesa na escola, segundo a qual a unidade mais relevante de ensino é o texto, que não deve se dar como pretexto para outras atividades de ensino sobre a língua ou sobre a escrita, mas que se constituem objeto de estudo por si mesma. Essa afirmação segue os PCNs? Cecília, você tinha feito um sinal, né? Você estava querendo fazer uma abordagem sobre o que a Alice estava falando. Se você puder responder e completar o seu raciocínio diante do que a Alice estava falando. Eu acho que esse destaque que a professora faz do texto é interessante, não é? Porque nós passamos por um período aí na história do ensino da língua portuguesa, da alfabetização, onde o texto passou, quer dizer, o texto foi para a sala de aula, mas ele passou a ser pretexto para ensinar gramática, né? Então, na verdade, aquele texto ele era dissecado, ele era separado em orações, substantivos, adjetivos, diminutivo, palavra, retire a palavra do texto. E hoje a gente alcançou uma outra compreensão, né, do trabalho com texto, em que o texto não é mais pretexto, não é? Ou ele não deve ser pretexto. O valor do texto está no texto, não é? No que aquele texto veicula, no que aquele texto traz de contribuição para eu saber mais, para meus alunos saberem mais, para as discussões, né? E o que eu estava querendo aqui falar quando a Alice estava falando em relação aos vídeos que nós vimos, né? No primeiro vídeo, a professora Adriane, também com uma turma de crianças de primeira série, usando um texto da revista Ciência Hoje para Crianças, um texto de divulgação científica, né, na primeira série. Depois a professora Olga, né, também trabalhando com um texto de jornal, Animais Pequenos e Perigosos, né, e a outra professora Dinalva, trabalhando com literatura infantil, e ali, no caso da Dinalva, como é um centro comunitário, né, tinha crianças de várias idades. Então, é possível levar para a sala de aula, a sala de aula, seja de crianças bem pequenas, como de crianças ou jovens de ensino médio, textos de muitas fontes, né? É lógico que a compreensão daqueles alunos não vai ser a mesma. A compreensão dos alunos da Olga, da Dinalva, com certeza não é a mesma. E é natural, mas eles todos vão, na discussão, ganhando e aprendendo cada vez mais, né? Então, eu acho que o texto não pode ser pretexto, é mais um argumento para o texto não ser pretexto, né? Correto. A participação agora é da Socorro, do Pará. Pode falar, Socorro. Aqui é Socorro Silva, do estado de Pará, de Oeiras. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como eu, com a turma de 38 alunos, trabalhar com texto científico? Essa é a minha pergunta. Socorro, muito obrigado, hein, por sua participação, auxiliadora. Socorro, em relação ao seu trabalho com 38 alunos em sala de aula, com o texto científico, eu acho que você, tendo visto o vídeo apresentado pela professora de Alagoas, você tem uma ideia de como fazê-lo. Não diminua, não sei se é bem a palavra, ou talvez não subestime a capacidade dos alunos. Às vezes a gente que é professor pensa que os alunos não são capazes de lerem textos mais complexos, mas eles nos surpreendem e terminam lendo. Como normalmente as salas são
heterogêneas, até porque a homogeneidade, como a professora Cecília e a professora Alice falaram agora, não é possível em sala de aula. Essa heterogeneidade a gente tem que aproveitar ao máximo, no sentido de que aqueles que estão no nível mais avançado de leitura sirvam como monitores, digamos assim, nossos, para ajudar aquele que está no nível mais abaixo, né, do domínio da leitura. Se você traz um texto e apresenta para eles e uns vão lendo, ajudando aos outros, claro que você não vai conseguir que eles entendam o texto por completo. Você vai ter que ajudar bastante a terminar essa tarefa. Mas eu acho que você, iniciando com a ajuda dos que estão no nível mais elevado, você consegue fazer esse trabalho. Até porque, claro, você vai escolher um texto que seja do interesse deles, não seu interesse sozinho, né? É importante que ela coloque dessa maneira, né, para que os alunos possam participar também da escolha do texto. Isso. Né? Vamos agora ouvir a pergunta da Luísa Helena, do Rio de Janeiro. Eu me chamo Luísa Helena e sou telecursista do Teleposto Polo de Maricá, no Rio de Janeiro, e a pergunta é a seguinte: como trabalhar uma turma em fase de letramento que já consegue ler desembaraçadamente, porém não consegue interpretar o que acabou de ler? Peço sugestões de atividades para esta turminha. Boa noite e muito obrigada. Obrigado a você, Luísa. Alice. Luísa, em primeiro lugar, acho que fase de letramento, eu acho que, quer dizer, na fase de letramento, se a gente pensar nisso, né, acho que todos nós, na verdade, estamos em fase de letramento. Acho que o letramento é uma constante desde a criança muito pequenininha também, ela já está em fase de letramento. Acho que a gente não deve pensar em fase de letramento. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que a criança já decodifica, ela apenas decodifica. Então, o que ela está precisando? Ela está precisando de textos que tragam algum sentido para ela. E acho que a primeira das primeiras estratégias seria a leitura diária do professor. O que eu estou lendo para o meu aluno? Será que eu estou sendo leitor? Eu estou realmente conseguindo, né, ler para o meu aluno e passar essa importância que tem a leitura na minha vida para os meus alunos? Então, acho que a primeira estratégia, né, agora, é preciso levar textos que tenham sentido também para o aluno. Ele poder, como foi apresentado nos vídeos aí, vários textos, houve a escrita da carta, a revista Ciência Hoje das Crianças, que é uma revista normalmente recebida nas escolas públicas todas, de uma maneira geral recebem, eu acredito. E é uma revista muito conhecida e uma revista que traz uma variedade muito grande de gêneros de textos, e ela facilita muito. Quer dizer, a própria, algo simples como a questão da carta, por exemplo, né, de se ler, da professora ler as cartas que já foram publicadas, e o aluno, e depois fazer uma escrita coletiva de cartas. Quer dizer, isso aí já é uma estratégia muito boa já, né? Fora todas as outras coisas que foram apresentadas, a leitura de um texto literário, né? Vamos ouvir agora a participação da Fabíola, do Ceará. Boa noite, eu estou falando do Espaço Educador Vale do Coreaú. A pergunta é do cursista Fabiano Nascimento dos Reis. A pergunta é: segundo o boletim, ler é melhor que estudar. Assim sendo, o acesso à leitura está mais centrado nas elites intelectuais. Pergunta: como criar meios na sala de aula para formar leitores proficientes e eficazes por toda a sua vida? Obrigada e boa noite. Cecília, eu gostaria que você respondesse a questão da Fabíola, até porque nós já passamos, né, por esse tema, mas a sua fala que pudesse enfatizar, deixar bem fixada a necessidade de alcançar o objetivo que a Fabíola gostaria de atingir, ou seja, como ter esses leitores em sala de aula. Fabíola, o desafio é grande, né? Fabíola e Fabiano, que encaminhou a pergunta. Mas eu acho que a primeira questão já foi tratada aqui, né? Quer dizer, é preciso que o professor seja leitor, não é? Que o professor tenha a paixão de ler, né? Quer dizer, leia por prazer, ele leia de uma forma
comprometida com aquela leitura, porque isso passa, não é? Uma leitura feita com vontade, com comprometimento, né? O outro recebe aquela vontade, aquele comprometimento. Então eu acho que esse é um ponto principal. Certo. O segundo ponto eu acho que já passou por aqui também, que é a questão do interesse. Não é? Que muitas vezes o que nos interessa, ou um tema que nós estamos achando que vai ser ótimo para os meus alunos, vou levar. Cecília, eu vou precisar. E os alunos nem sempre se interessam. Então, esse segundo tempo, quer dizer, discutir um pouco com os alunos, mesmo que eles sejam pequenininhos, Perfeito, o que eles gostariam de ouvir, né? Leitura, que tipo de livros eles gostariam de ter na sala de aula. Ok, eu preciso fazer um break, por isso que eu sou obrigado a te cortar agora. Bom, é hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o debate de hoje, o letramento e a diversidade textual. A gente volta em instantes. Você está acompanhando o 5º e último programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita. E a partir de agora, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Auxiliadora, suas considerações finais. Eu gostaria de apresentar como último ponto da minha participação no programa, tentar convencer os professores a lerem, a se dedicarem tempo para eles próprios lerem. Eu sei que é difícil porque os professores têm muitas atividades para fazer, mas em sala de aula, se eles leem, demonstram aos alunos que eles se interessam pela leitura, eles leem não só textos informativos, mas também textos literários, inclusive o poema, não deixá-lo de lado, até porque o poema agrada muito, a leitura oral do poema agrada muito às crianças por causa do ritmo, da melodia, a rima. Tudo isso faz com que a criança se atraia, se embeleze com o texto poético. Então eu faço um apelo aos professores e às professoras que leiam em classe, porque lendo é mais fácil de incentivar seus alunos a lerem. Perfeito. Obrigado, auxiliadora. Cecília, suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus colegas e dizer, né, da importância nessa perspectiva do letramento da diversidade textual, de nós estarmos considerando a leitura, porque nós aqui acabamos centralizando muito na leitura, mas que a gente não deixe de lado as oportunidades de escrever, de produzir diferentes tipos de texto também, não é? De desafiar as crianças, de impulsionar, de escrever para eles, né? Escrever no quadro, com eles ditando, como nós vimos aí num dos vídeos. E a oportunidade de falar, quer dizer, as crianças precisam discutir o que elas leem, né? Discutir, conversar, divergir pontos de vista, não é? Ter oportunidade para contar suas próprias histórias, suas próprias experiências com animais, com histórias, com pessoas, não é? Então, quer dizer, a leitura e a escrita e a produção de texto, elas têm que estar sempre banhadas aí na oralidade, não é? Na conversa entre as crianças, dos professores com as crianças. Eu acho que isso faz parte do dia a dia de qualquer sala de aula. Obrigado, Cecília. Alice, suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer a participação dos cursistas da TV Escola e de enfatizar também a questão da leitura e da escrita, juntando aqui o que as duas colegas falaram, né? A importância da gente, quer dizer, do professor ler e escrever para seus alunos, com seus alunos, e às vezes até um simples comentário do professor sobre o que ele faz no seu dia a dia, né? Sobre como ele usa a leitura e a escrita no seu dia a dia, são coisas tão simples e que às vezes surtem um efeito muito grande. Lógico que é um desafio, não é um desafio pequeno, né? A gente formar leitores e produtores de textos, com certeza é um desafio muito grande, mas tem que partir da gente mesmo. Agora, só lembrando que a Cecília falou que nunca mais o professor mande aluno de castigo para a biblioteca, né? Lembrou bem essa fala, né, Alice? Porque a biblioteca deve ser um lugar que a gente vá com o maior prazer, né? Falando aqui também, lembrando que a Cecília falou aqui, a questão da necessidade também. Se a gente enxergar a leitura, sentir a leitura como
uma necessidade, sentir a escrita como uma necessidade, né, a gente vai ajudar muito nossos alunos a sentirem isso também. Perfeito. Bem, a série Alfabetização, Leitura e Escrita termina aqui. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação foi fundamental. Eu quero agradecer também as presenças da Alice Romeiro, professora alfabetizadora, da Cecília Goulart, coordenadora do PROALI, o Programa de Alfabetização e Leitura da Universidade Federal Fluminense, e da Maria Auxiliadora Bezerra, professora da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Até a próxima série.